Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaramos aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 26 de abril de 2021. Saudamos os vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham, presencial ou de forma virtual também. Nós, desde já, então, passamos à leitura da ata da 11ª sessão ordinária. Ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 19 de abril de 2021. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foxato, na Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Idacir Pegoraro, Ronaldo Bernardi, Clécio Zamin, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Dilso Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Luvisão, Agenor Minosso, ausente é o vereador Jandir Aze, por motivo de saúde, conforme atestado apresentado. Sobre a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão da imediata, passou-se aos trabalhos da ordem do dia, assim deliberado. Em discussão, em votação. Aprovado. Projeto de lei número 030/2021 autoriza contratação temporária por excepcional interesse público de um professor de educação infantil visando a substituição de professor cedido para a PAI. Leitura do projeto. Remete ao projeto de lei número 030 de 2021. Excelentíssimo senhor vereador Gilmar Perusso, presidente do Poder Legislativo, Nova Prata, Rio Grande do Sul. Encaminhamos o presente projeto de lei que versa sobre autorização, contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de educação infantil. Através do presente projeto de lei, buscamos autorização para contratarmos por excepcional interesse público um professor de educação infantil, visando a substituição do professor cedido pela APAI, conforme memorando da Secretaria de Educação em anexo. Diante exposto, requerente que em regime de urgência seja presente o projeto de lei aprovado na íntegra para que surta o esperado efeitos legais. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, 23 de abril de 2021. Em discussão, em votação. Aprovado. Projeto de lei número 31/2021 autoriza o Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por transferência do Estado. Secretaria de Agricultura e Abastecimento no valor de R$70 mil, visando a manutenção dos poços artesianos. Leitura do projeto. Mensagem número... Projeto de lei número 31 de 2021, 23 de abril de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por transferência do Estado. Alcione Cresutini, na condição de Prefeito Municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo provou e sancionou, promulgou o seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente no valor de R$70 mil, dando a seguinte redação. 8º, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Verbas vinculadas ao Estado. Manutenção do sistema de abastecimento da água rural. Obras e instalações, R$70 mil. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar, auxílio recebido por convênio do Estado, recursos de 1.247, perfuração de poços de igual importância,
Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 032 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Secretaria de Obras e Saneamento, valor R$15 mil, visando a aquisição de equipamento e melhorias na rede de iluminação pública. Leitura do projeto. Projeto de lei número 32, 2021, de 23 de abril de 2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por superávit financeiro. Alcione Cresutino, na condições de Prefeito Municipal de Nova Prata. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e sanciono, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal abrir crédito suplementar no orçamento vigente, no valor de R$15 mil, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, aquisição de equipamentos e execução, melhorias, rede e iluminação, obras e instalações. Artigo 2º. Servirá de base para dar suporte ao crédito suplementar a superávit financeiro de igual importância. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Projeto de lei número 14 de 2021, do vereador Gilson Cassol, proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos do município. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 14 de 2021. Gilson Cassol, vereador com assento na Câmara de Vereadores pelo partido PTB, vem propor a seguinte projeto de lei. Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos no município de Nova Prata e das outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos de uso coletivo, no qual o Poder Público Municipal detenha a sua titularidade patrimonial, seja responsável por sua administração, bem como nas vias e logradouros públicos. Artigo 2º. Para efetuar desta lei, são considerados logradouros públicos. Primeiro, avenida, ruas, calçadas, praças, canteiros, ciclovias, pontes e viadutos, ginásios de esportes e praças esportivas de propriedades públicas, repartições públicas, adjacências. Parágrafo único. Os executantes do disposto no artigo 1º, os eventos realizados em locais públicos com a respectiva autorização expedida pelo Poder Público Municipal, os locais onde não haja proibição expressas, bem como os locais oriundos da região de domínio dos bares, quiosques, lanchonetes, restaurantes e casas de eventos, e que não haja proibição expressa pelo Poder Público. Artigo 3º. O não cumprimento dispõe desta lei sujeitará ao infrator, além da apreensão de bebidas, as seguintes penalidades. Primeiro, na primeira autuação, a multa de 50 unidades referente ao município URM. No caso da reincidência, multa de 100 unidades referente ao município de URM. Terceiro, na terceira atuação, multa de 150 unidades referente ao municipal URM. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 180 dias após sua publicação. Câmara de Vereadores de Nova Prata, 16 de abril de 2021.
Palavra à disposição. O vereador Gilson Cassol. Boa noite, presidente, mesa, secretários, colega vereadora, vereadores, servidores da casa, plateia aqui presente e os decados que nos assistem. A tão polêmica e discutida e, posso dizer, mal entendida por muitos, essa lei. Na verdade, essa lei, o principal foco dela é tentarmos garantir uma convivência em sociedade, garantir onde tenha o mínimo de ordem e consentimento de todos, onde esta lei não proibirá ninguém, ao sair do seu trabalho, dirigir-se a um bar de sua escolha, ficar ali com toda a vontade, beber seu uísque, sua cervejinha e tudo que ele quiser fazer. Claro que com isso tudo tem, né, a questão de proibido, né, dirigir, beber ou consumir bebida alcoólica, né, tem tudo isso. Então, o cara que se responsabiliza dessa atitude. Então, muitos têm me condenado, me criticado por essa lei, que eles não vão poder mais se divertir. Eu não estou querendo proibir ninguém de se divertir. Tanto que todos os bares da cidade, boates grandes, ou todos os outros que existem na cidade, quando voltar à normalidade, eles vão funcionar. E todos hoje que tem, poderia citar aqui todos os bares que nós temos na cidade, vão continuar vendendo sua bebida. De uma forma ordenada, uma forma consciente, uma forma onde que tenha, no mínimo, uma segurança. Vemos, e toda a cidade de Nova Prata sabe, muitos vêm de outras cidades porque sabem que em suas cidades é proibido fazer baderna. Então, eles acabam vindo para Nova Prata fazer essa baderna, que acontece no calçadão, que acontece ao redor da igreja, nas escadarias da igreja, que acontece nos domingos, em plena luz do dia, na subida ali do Tupi, entre o Tupi e o Casarão, que os clientes, o empresário, o dono do Tupi, praticamente ele vende para os seus fiéis consumidores, e os demais já vêm de casa com suas bebidas, já vem de casa com essa caixa de isopor, com seu litrão de vodka, de conhaque, seja lá o que for, e vem ali se acampar para fazer essa baderna. E nas madrugadas nem preciso falar, né? De várias lojas, estabelecimentos que amanhecem com seus acessos e suas vitrines urinadas, vomitadas, vidros de copos, de garrafas na frente. Então, acho que para essas pessoas, sim, temos que pôr o intuito de colocar uma ordem, uma lei que atinja essas pessoas que estão aí dispostas a fazer a baderna, vandalismo, arrebentar o banheiro público, 3, 4 horas da manhã, arrancar, quebrar floreiras, fazer tudo que ele acha que é diversão para eles. Então, essa lei, como existe já em outras cidades, como existe uma lei também que proíbe menores, depois das 22 horas, depois das 10 horas, menores de 18 anos não podem estar na rua. Então, existe sim outras cidades que funciona essa lei, onde existe uma ordem. Então, Nova Prata está aí há vários anos, querendo ser uma cidade turística, uma cidade onde que vá acolher visitantes, pessoas que saem, às vezes, de suas cidades para querer ter um sossego, sair com sua família às 21 horas, aos domingos à tarde, e não consegue, às vezes, chegar numa praça com seus filhos, porque lá tem os baderneiros bebendo, jogando garrafas no chão. Ele tem que esquivar de uma rua que não consegue passar por lá, porque se passar na rua, corre-se o risco de atropelar alguém que está cambaleando da calçada para a rua. Então, eu, da minha parte, vendo toda essa confusão, onde se teve até vítima por linchamento, nosso conhecido Zinho, aí tem muitos ainda que tiveram a capacidade que não foi por culpa da bebida que ele foi linchado, foi por culpa da pessoas não ter coração. Mas o que acontece com uma pessoa depois que perde totalmente a responsabilidade pelo efeito do álcool?
Essa pessoa não se torna mais responsável por o que ela está fazendo, pelo aquilo que ela está fazendo. Então eu quero que essa pessoa beba, sim, fique à vontade, que beba até cair, que beba até entrar em coma alcoólico, mas que alugue um sítio para fazer isso. Que se reúnam em alguns amigos que tenham uma casa no interior, ou no quintal da casa, e lá façam isso. Sem a plateia de uma cidade, sem a plateia de 30 mil habitantes, vendo nossa cidade passar por noticiários de violência. Eu digo para vocês, meus amigos, eu assumo toda a responsabilidade a bronca dessa lei. Eu sei o quanto já fui apontado, o quanto já fui criticado. Mas eu estou aqui para tentar botar ordem nessa cidade. Quem sabe, muitos podem até dizer que eu não sou dono da razão, que eu não sou o cara que tem que fazer lei, mas aqui está um exemplo de uma lei que pode ser aprovada e pode ser vir a estar em vigor, dando esse alento para a sociedade que busca o sossego, que busca a convivência. Então eu acredito que todos esses que beberam até hoje com a consciência do que está fazendo, vão continuar fazendo. Vão continuar bebendo, vão lá se divertir, ter um momento de descontração, e não vai ser multado para isso. Muitos já me pediram, mas eu não posso mais sair na rua, então, tomando minha cervejinha. Cara, tu vai continuar bebendo tua cervejinha na rua. A polícia não vai parar e querer te multar, porque vai te ver aí tomando uma cerveja. Não, gente, isso aqui é para confusão. Quando está se formando aquela aglomeração, o pessoal bebendo desordenadamente. Então, esse é o intuito da lei. Como especifica bem aqui, os donos de bares vai continuar com as mesinhas lá na frente, deixa continuar botando. Quando teve para mim até pessoas chegaram para mim contando, que estavam sentados num bar, e quando viram, caiu uma garrafa do lado da mesa deles, numa briga que aconteceu logo do outro bar. Alguém estava lá brigando, lançaram aquela garrafa para cima, e na sorte que não achou a cabeça de ninguém, o colega Cláudio? Se uma garrafa daquelas atinge alguém que não tem nada a ver com aquilo ali. Muitas vezes, as últimas vezes que eu fui no cinema, ao sair do cinema, era um choque ver aquela desordem que existia ali no calçadão. E eu aposto com quem quiser que for, quiser apostar comigo, que 90% daquelas pessoas lá não é cliente do Bir, não é cliente do Arnaldo, são pessoas que se acham na vontade e se acham na razão de fazer a baderna que querem fazer. Beber, jogar a garrafa no chão, jogar para cima, que caia na cabeça de quem quiser que seja. Então, o intuito disso, minha gente, é realmente nós começarmos a pôr ordem na casa. Existem vários clubes, vários sítios que alugam para fazer festa, despedida de solteiro, o que quiser, mas não no centro da cidade. Não no centro, onde uma família talvez esteja passeando com seu filho e veja lá perdão da palavra, mas não vou falar a palavra aqui, mas se vocês conversarem com vários que trabalham na questão de monitoramento, eles vão lhe dizer o que acontece nessas madrugadas quando tem essa desordem, esse consumo de bebida entre aspas, que muitos dizem que vão sair para beber. Mas aí a bebida é só o convite para tudo mais que acontece. O uso de drogas sintéticas e tudo que vem junto com essa desordem aí. Então, o meu intuito realmente é, para começarmos, tentar colocar uma lei que tente intimidar um pouco nessas pessoas que vêm para a nossa cidade. Alguns até são daqui, mas uma grande maioria vem para cá porque em suas cidades eles não podem fazer. Então, nossa querida Nova Prata, nossa acolhedora Nova Prata, não pode ser um berço, não pode ser o centro dessas pessoas que não querem respeitar as demais. Pessoas que trabalham durante o dia
e querem descansar nos finais de semana, querem um sossego, e tem uma turma aí que não respeita ninguém, estão aí prontos e dispostos a fazer essa baderna sem fim, sem o tempo de encerramento da baderna. Um minutinho o tempo de líder aí, já vou finalizar. Então, resumindo, minha gente, resumindo, colegas, coloquei essa lei sabendo da responsabilidade dela. Coloquei a lei entendendo e estando pronto pelos apontamentos que teria. Então, da minha parte, eu lhe digo, confesso a vocês, estou bem tranquilo. 80% das pessoas que se direcionaram a mim foi para elogiar, foi para dizer que esta lei tinha que estar em vigor há muito tempo atrás. Tá? Principalmente donos de estabelecimentos, moradores que tanto prezam, tanto zelam pela nossa cidade, tá? Que estão vendo, estão com a triste realidade acompanhando esse rumo que está tendo nas noites de Nova Prata. Então, se nós não aproveitarmos agora esse tempo de pandemia, que já deu uma segurada nessa galerinha, se nós não aproveitarmos agora e colocar uma lei para entrar em vigor e tentar coibir esses baderneiros, nós talvez não tenhamos outra chance. Como entrou em contato um policial civil, dando os parabéns pela lei e dizendo que toda vez que você coibir a libertinagem, você atrai a grosseria dos baderneiros. Então, resumindo, eu não estou preocupado com quem está aí só para fazer baderna. Eu estou preocupado com quem quer ordem e respeito na nossa cidade. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao vereador Ronaldo Bernardi, só para esclarecer, foi permitido ao vereador Dilson concluir, mas tempo de líder só é possível na tribuna, tá? Mas, tá tranquilo. O vereador Ronaldo. Saúde o presidente, a mesa, colegas, vereadores, vereadora, plateia que está presente aí, nos assiste hoje, que nos contempla com a sua presença, meu amigo Alex que está aí, pessoal de casa. Dilson, tu já tem o meu voto. 2018 o CDDICA fez uma campanha forte, junto com o Ministério Público, em cima desse tema, álcool. Falei outro dia aqui, na tribuna, sobre essa questão de álcool. É uma questão cultural nossa. Mas até que nós não entendermos que, falaste bem, o álcool é a primeira porta para qualquer outro tipo de droga. É a porta de entrada. O álcool, ninguém começa usando heroína. A pessoa começou usando álcool. Ninguém desconhece o álcool. E o álcool está aí. É uma bebida lícita, disponível em qualquer local. Inclusive, teve, na época, eu até na outra sessão eu trouxe e deixei até com os colegas aqui, foi feita uma campanha forte em cima de proibir a venda para menores de 18, artigo 243, que dá pena até de detenção de 2 anos, no caso para estabelecimentos que vendem para menores. Sem contar que os menores estão aí, agora, claro, a pandemia encobriu um pouquinho isso no nosso, vamos dizer assim, no nosso centro, nos nossos locais de diversão, essa questão dos jovens. Mas se nós pegássemos lá 2019, e vocês sabem disso, do que eu estou falando, você vem para a praça e senta ali, você observa, né, descabido, o pessoal vem de casa com uma caixa de bebida, né, e vai fazer o quê? Coisa boa que não vai ser. Vai depredar o patrimônio público, banheiros da praça, né, Clécio aí lembra muito bem o período aí, muitas coisas aconteceram. Então a questão do álcool ela é muito séria, e acredito que ela precisa, muitas vezes, medidas duras, drásticas, dessa forma. Talvez muitos não consigam interpretar hoje aquilo que você está colocando aí, vão achar, mas eu não posso então sair de casa e beber. Bom, em primeiro lugar, se você vai sair de casa para beber, primeira coisa,
você é uma pessoa responsável antes, durante e depois de consumir. Porque se você já estiver dirigindo um veículo, você já está errado. Ah, mas ali a polícia não pega. Meu amigo, independente de quem está vendo ou não está vendo, está errado. Você consumiu bebida alcoólica e vai dirigir, está errado. A lei é clara. Então, há muitas pessoas que, final do dia, vão nos seus locais, querem se divertir, mas estão dirigindo. Talvez deixando de provocar inúmeros acidentes, sem contar os menores. E aí entra a responsabilidade dos pais. Eu ouvi ali o professor, quando nós chegamos, né, falando com o Gilmar, nos bons tempos lá da educação, mais atrás, lá, de muitas atitudes que talvez hoje não caberiam, mas que surtiam muitos efeitos positivos. E os pais davam um aval ainda para o professor, olha, pode continuar assim. Hoje, o pai vai lá e bate no professor. Então, está aí a educação, né? Hoje passamos um dia de desmando, né? Para variar, o judiciário está legislando, está fazendo tudo. É melhor, eu disse hoje para uma pessoa, é melhor a gente instituir um rei. Pronto, institui um rei, o rei vai lá e baixa um decreto, é o rei, não tem vice-rei, não tem sub-rei, não tem nada. Né? Depois, claro, vão marcar com as consequências, mas claro que não. Então, essa questão do álcool é uma questão, assim, acredito que é o primeiro passo, é necessário, alguns vão achar injusto, mas cada um vai ter que suprir com aquilo que vai causar ou que tende a pensar em fazer. Então, antes de fazer qualquer coisa, vai pensar. Se não pensar, vai correr o risco de pagar multa, de passar vergonha, né? E tantas outras situações. Então, acredito que é um debate amplo, que precisa ser colocado em pauta muitas vezes, através de vários setores da sociedade, para que se debata, porque há uma indústria do álcool, querendo ou não, e ela está aí para lucrar, e as consequências ela não está nem aí, ela quer lucrar. Então, meu voto, Dilson, é favorável a essa questão. Muito obrigado. Projeto de lei em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo novos. Projeto de lei número 15/2021 do vereador Ronaldo Bernardi institui o Programa Municipal de Implantação de Equipamentos PNS em espaços públicos de lazer, baixado para estudo das 3 comissões. Pedido de indicação número 43/2021 dos vereadores Agenor Minócio e da Cir Pegoraro dispõe sobre melhorias no calçamento da linha 15 de novembro. Leitura da proposição. Pedido de indicação número 43/2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores Agenor Minócio, MDB e da Cir Pegoraro, PSL, no uso de suas atribuições, apresentam aos demais colegas os pedidos de indicação a seguir, e se for aprovado, ou seja, encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Solicitam que sejam feitas melhorias no calçamento e limpeza nas valetas, na linha 15 de novembro, na 7ª. Nova Prata, 20 de abril de 2021. Palavra ao vereador. Nossa. Boa noite, senhor presidente, secretário, demais colegas, vereadora, plateia aqui presente. Essa indicação que estou dando aqui, gente, é a nossa estrada, da linha 15 de novembro. É uma estrada turística, mas estou dizendo, é vergonhosa. Como o meu colega Cir Pegoraro, estamos seguidamente indo para lá, a gente vê que está em péssimas qualidades. Inclusive as valetas, tudo entupido. É um trabalho de 2 dias com caminhão marreto, lá dá para resolver tudo aquilo lá. Por que vamos deixar essa estrada turística tão complicada assim, recebendo cliente? Então, gente, eu peço o secretário, vai lá dar uma olhadinha e ajeita isso aí, que é o nosso nome do bem que nós vamos colher. Muito bem. Em votação. Aprovado.
Pedido de indicação número 40, pedido de informação número 13, 2021, do vereador Ronaldo, dispõe sobre empresa terceirizada para corte de grama. Leitura do pedido. Pedido de informação número 13, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Ronaldo Bernardi, PSB, do uso das suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de informação a seguir e, se aprovado, seja enviado ao Executivo. Solicito a informação sobre a empresa terceirizada para corte de grama. Como efeito controle de horas. Os funcionários estão com contrato de trabalho em dia com a empresa terceirizada. Há reconhecimento do INSS e FGTS. No contrato com a terceirização está prevista a responsabilidade por danos causados a terceiros. Qual a carga horária diária desses funcionários? Quem controla ou fiscaliza esses trabalhadores? Esta empresa atuará em algum bairro ou em toda a cidade? Agradece e conta com o apoio dos colegas e do Executivo. Nova Prata, 23 de abril de 2021. Exposição. Vereador Ronaldo Bernardi. Renovo as saudações, presidente, mesa, colegas, plateia, pessoal de casa. O pedido de informação é bem simples. Nós tínhamos quando eu falo nós tínhamos, eu falo como população de Nova Prata, não como servidor. Há um tempo atrás, busquei informações para que se complementasse isso, e tínhamos uma equipe de roçada ou de limpeza, vamos dizer assim, aproximadamente de 6 pessoas fazendo isso. Hoje nós estamos no dia 26, é isso, né? 26 de abril, estamos no 4º mês, e nós vemos muitas ruas em situação assim, e não ruas lá do final do bairro, lá no 15, a rua que leva às águas termais, né? Mas muitas ruas do centro da cidade. Hoje mesmo dei uma circulada por aqui, a Flores da Cunha, por exemplo, tem trechos que dá para fazer pasto para o cavalo. Então o pedido é simples, né? Tem uma equipe que está ainda atuando, que são funcionários da prefeitura, pessoas concursadas. Há uma equipe ainda, talvez reduzida, pelo que eu vi na rua, mas também há uma terceirização. Não sou contra a terceirização. Aliás, a terceirização, acredito que para muitos setores ela vem de muito bom grado. Não somente nessa questão, mas em outras questões que não vem ao caso, em várias secretarias. Aliás, os poderes públicos deveriam pensar bastante nessa questão da terceirização, em vários aspectos. Mas hoje, especificamente, o pedido é sobre essa limpeza, sobre essas roçadas, essa empresa que foi contratada, aonde ela vai atuar, o que está fazendo, quem é que vai controlar isso, quanto tempo, né, quantas horas, e no fim, quando chegar lá no final, somar, valeu a pena? Ou está se pagando mais ou menos? Se valeu a pena, que bom, o município economizou, é dinheiro público, é dinheiro do que o cidadão paga os seus impostos, por sinal, caros por aquilo que lhe retorna de favores, limpeza de ruas, coleta de lixo, e entre tantos outros. Inclusive temos aí o imposto estadual sobre carros, a gente continua pagando impostos, né? E as nossas estradas continuam da mesma forma, ou às vezes até pior. Então, o pedido de informação é sobre essa questão. Roçadas, de que forma está sendo feito isso com essa empresa, e está ali em anexo as várias perguntas
para que o Executivo, se assim achar conveniente, responda. Obrigado. Com a palavra, Cássio Zamin. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, plateia. Muito bom pedido esse teu de informações aí sobre as roçadas, a limpeza da cidade. Porque também acredito que eu era secretário, né, na administração anterior, e a gente nunca tivemos esse problema de contratar empresas terceirizadas para fazer a limpeza. Então, esse teu pedido é muito importante, até para saber o porquê que não estão dando mais conta agora. Se em 4 anos que eu estive aí, nunca precisou ser contratada uma empresa, ser gastos para contratar uma empresa para fazer essas roçadas. A gente fazia roçada na cidade, nos bairros, nas creches, nos postos, nos colégios, em toda a cidade, do Retiro ao Rio Branco. E hoje tem todo esse problema e não se dá conta. Então, esse pedido é muito importante, sim, de informações sobre essa empresa terceirizada, que está aí, que nem tu bem disse, como é fiscalizado as horas, como é fiscalizado se tem FGTS, é tudo certinho, e como funciona essa empresa aí. Então, esse teu pedido é muito importante. Também queria aproveitar a oportunidade, quando a gente vê os trabalhos bem feitos, tem que parabenizar, né? Eu andei dando uma volta por aí, no Campestre, o Gramado, onde vai para Nova Bassano, nas estradas, onde estão fazendo os concertos, meus parabéns, concertos bem feitos. Então, a gente sim tem que elogiar e parabenizar onde estão feitos esses trabalhos e bem feitos. E só peço mais uma vez que aquela estrada do Santo Isidoro urgentemente seja consertada. Tá? Vão completar 4 meses de administração e aquela estrada lá onde liga um município ao outro, né? Que tem um trânsito intenso e está muito, muito, muito danificada. Os pedidos são muitos lá de conserto, então a gente pede urgente que seja consertada aquela estrada lá. Esse é meu pedido. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 44, 2021, de todos os vereadores, dispõe sobre custeio de exames toxicológicos pelo Executivo. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 44, 2021. Os vereadores que abaixo assinam, com assento na Câmara de Vereadores de Nova Prata, vêm propor que, após ouvido ao plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo a seguinte solicitação: que o Poder Executivo custeie os exames toxicológicos para os servidores públicos detentores dos cargos de motorista e operador de máquinas. Nova Prata, 20 de abril de 2021. Em discussão, com a palavra a vereadora Genor Minosso. Mais uma vez, saudações, senhor presidente, mas todos os colegas, até aqui presente. Gente, esse é um pedido de todos os colegas lá da garagem, motoristas e operadores, que pediram essa indicação do exame toxicológico. Que se a prefeitura abonasse esse exame para eles sentiriam como um incentivo, como nunca ganharam um incentivo. Então, aí eles pediram para todos os nossos colegas, se nós colaborássemos com eles, para que fosse esse pedido como uma colaboração com eles. Então, por isso que eu estou pedindo a todos os nossos colegas aqui que nós dássemos esse incentivo para eles. Muito obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 45, 2021, do vereador Ronaldo, dispõe sobre construção de uma praça com academia no Retiro. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 45, 2021. O senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Ronaldo Bernardes, do PCB,
no uso de suas atribuições, apresente aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se aprovado, seja enviado ao Executivo. Solicito que o Executivo construa uma praça com academia na Estrada Velha, no bairro Retiro. Agradece e conta com o apoio dos colegas do Executivo. Com a palavra, o vereador Ronaldo Bernardi. Renovadas saudações, presidente, mesa, colegas, plateia, pessoal de casa. Todos conhecem ali a Estrada Velha do Retiro. Nós temos uma praça no Retiro, ali atrás da igreja São Judas. Uns 100 metros para trás nós temos uma praça ali. Mas aqui eu me refiro é o caminho, quem vai aqui antes de chegar na FUV, Estrada Velha, nós temos ali em torno de 28 famílias morando, aproximadamente. A gente fez um levantamento assim por alto, nós temos em torno de 30 crianças ali, sem contar pessoas idosas. E acredito que seria de suma importância, e acredito que não seja valores expressivos para se construir, de se buscar um espaço naquele local ali, para que se construa um local de lazer, uma praça, uma academia de ginástica. Talvez a academia fique no segundo plano, porque a gente sabe que ela já tem um custo um pouco mais elevado. Mas, enfim, há tantos projetos aí a nível federal, né, que passava pelo menos pela de turismo, e essas academias vinham através dessa secretaria. Não sei se hoje ainda permanece dessa forma, mas é algo que de suma importância, principalmente no momento como nós vivemos, de pandemia. É inadmissível que não se tenha. As mães não vão deixar as crianças atravessarem a BR para irem supostamente na praça lá para o outro lado, né? Corre-se vários riscos ali. Então, ali é uma demanda crescente, há um local que em todo o tempo a gente passa por ali, é uma construção nova, as famílias estão voltando a morar um pouquinho mais, não digo afastado da cidade, mas dando um espacinho, e esses locais vem crescendo o número de famílias com crianças, e há essas necessidades. Então, eu gostaria de contar com o apoio dos colegas, e também, posteriormente, para que o Executivo, claro, com planejamento, estamos falando aqui muitas vezes sobre essa palavra, com planejamento, com uma certa sensibilidade, que se vá até esse local, se analise, se busque um local próprio para isso, e se faça, ou se pelo menos se dê um retorno. Olha, 2021, impossível de fazer, há outras prioridades, mas quando será feito? Que possamos colocar um prazo, uma data. Olha, vamos projetar então para o ano que vem, vamos planejar e vamos tentar executar 2022. Então, peço também o voto dos colegas nesse pedido de indicação. Gilson Cassol com a palavra. Renovo minhas saudações. Só para acrescentar desse projeto, Ronaldo, já existiu, né, em vários bairros aqui da nossa cidade, as academias. Então, para futuramente, com certeza, eu irei cobrar. Já tinha isso como uma das prioridades, porque essas academias simplesmente foram feitas e largadas, simplesmente abandonadas, onde várias delas foram depredadas. Então, eu acho que se é para fazer academia, é bem válido mesmo a praça, a academia, mas, juntamente com isso, tem que ter um programa de educação, um programa quem sabe, da Secretaria de Esporte, que contrate um professor, né, que cada dia com um programa, com um calendário, uma vez por semana, 2 dias da semana, cada bairro, esse professor vá até lá e atenda os mais idosos, quem está com o tempo disponível, porque todo mundo sabe que nosso corpo, nosso organismo é a lei do uso e o desuso, né? Então, você atrair alguns idosos que já estão lá, sem muito o que fazer, terem esse gosto pela atividade física,
com certeza dá um up muito bom aí na questão social e saúde para eles também. Então, juntamente com a praça, com a academia, um programa de esporte para atender e fazer valer o investimento dessas academias ao ar livre. É só um complemento aí. Muito obrigado. Vereadora Roseli, com a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia, pessoal que está nos assistindo, pessoal aqui da casa. Ronaldo, colega, achei muito importante esse teu pedido. Academias onde não tem, as pessoas estão pedindo. E ali no bairro São Pelegrino, ali na Antena, eu coloquei o valor do orçamento impositivo do ano passado, para que se coloque aparelhos ali a pedido das mulheres da comunidade e do bairro Basalto também. Há muitos bairros que não têm essa academia e que há uma demanda grande, há um pedido. Então, espero que o Executivo olhe com carinho esse teu projeto e que, com parte do orçamento que eu coloquei para colocar esses aparelhos nessas duas academias, bairro Basalto e São Pelegrino, porque com o valor que a gente tem, que vocês sabem que não é grande, não vai dar para fazer uma academia inteira com todos os aparelhos. Enfim, eu fiz um orçamento de 3 aparelhos cada academia. Que o Executivo coloque o restante, então, e que monte essas academias, como elas têm que ter com todos os aparelhos, que isto é a pedido da comunidade, é um espaço para as pessoas mais de idade, e que seja aprovado e que eles olhem com carinho esta parte, então. Muito obrigada. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 46, 2021, do vereador Ronaldo, dispõe sobre linha de ônibus com paradas dentro do bairro Citadela. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 46, 2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Ronaldo Bernardi, PSB, do uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir, e, se aprovado, seja enviado ao Executivo. Solicita que a linha de ônibus tenha parada dentro do bairro Cidadela. Agradece e conta com o apoio dos colegas e do Executivo. Nova Prata, 23 de abril de 2021. A palavra ao vereador Ronaldo, autor do pedido. Saudações renovadas a todos. Eu sei que ali é como as academias, né? Tanto o Dilson e a Roseli foram felizes nas colocações. Nada adianta, e a gente vê assim, não é exclusividade de Nova Prata, a gente vê em outros municípios, quando essas academias são instaladas, se não há um projeto, um programa, elas são depredadas. O pessoal vai lá e parece que tem prazer em quebrar. Mas aí sim, concordo contigo, tem que haver junto com isso, casado um projeto, um profissional, não sei de que forma. Tudo envolve dinheiro. Se vai ter dinheiro para tudo, não sei, mas ideia tem bastante, né? Importante também a colocação da Roseli, não só na Estrada Velha do Retiro, em tantos outros bairros que nós temos, no mínimo, era a questão de nós termos locais adequados para a prática de esportes, que nem todos têm condições de pagar uma academia, nem todos têm condições de praticar esportes, e acaba sendo um incentivo para que as pessoas pratiquem esportes. E esse outro pedido de indicação, também, não é exclusividade do Citadela, é de outros bairros. A gente ouve todo dia no noticiário, não é problema só de Nova Prata, as linhas de ônibus têm reduzido, assim, drasticamente. E principalmente os locais. E vamos pensar da seguinte forma, nós temos um local onde há muitos trabalhadores que se deslocam numa distância considerável.
Muitas vezes não é o dia que está bonito lá, não tem problema algum fazer 2, 3, 4 quadras para se deslocar para uma parada de ônibus. Mas quando tem uma mãe com um bebê, grávida, quando há uma pessoa idosa, quando há as questões de tempo, seja chuva, frio, excesso de calor. Então, há de se pensar, eu não sei como é que vai ficar essa questão do transporte, isso é uma outra questão aí que vai entrar ano aí e vai cair aqui. Sabemos que precisa de uma revitalização nesse transporte público, como a gente percebe no Brasil todo. Então, há uma circulação mínima, em locais mínimos, de que, eu falei ali do Citadela, que o ônibus passa lá na avenida, lá na Ângelo Marcon, lá, e ingressa na rua principal, na Humberto Simonato, que é o bairro São João Bosco. E o pessoal que está todo ali dentro precisa ou subir um morro, ou se deslocar para a esquerda para buscar um transporte. Em condições normais, as pessoas vão fazer tranquilo. E ainda tem a questão, ou muito cedo ou muito tarde. Já ouvi vários relatos de não exclusividade do bairro Cidadela, em outros locais, Santa Cruz também, que está sem transporte, outros bairros, a questão às vezes, à noite, tarde da noite, a questão, o risco que se corre de ser assaltado, né? Então, há toda uma questão vulnerável em que precisamos sentar e discutir. Com certeza, o executivo, junto com a empresa que tem um contrato, que assinou um contrato, que presta serviço, há de dar se deu, eu pelo menos não sei, uma explicação, o porquê da redução, o porquê esses ônibus não entram nesses bairros, não fazem uma circulação maior. Essa explicação nós não temos, mas também seria interessante que tivéssemos para também discutir, não somente nós aqui, mas discutirmos com as pessoas nos bairros, de quem de fato utiliza esse equipamento de transporte, porque nem todos têm carro para se deslocar. Então, esse debate, ele não é só legislativo, executivo e a empresa que dispõe do transporte. Ela também é uma discussão de quem usa esse equipamento. O usuário lá na ponta, que normalmente é o que paga a conta e que não apita nada. E que não é ouvido nunca. Então, nós temos que inverter essa lógica de negócio aí. Nós temos que ouvir quem usa, de que forma está sendo colocado, de que forma está sendo apresentado, para que se verdadeiramente possa, assim, se usufruir de um transporte público, nesse caso, com maior qualidade de vida. Gostaria de contar com o apoio dos colegas. Em votação. Aprovado. Pedido de diária do vereador Ronaldo Bernardi, viagem a Porto Alegre, dia 27/4. Objetivo: ir na Assembleia Legislativa, no gabinete da deputada federal Lisiane Bayer e no Departamento de Assistência Social. Solicitação de meia diária. Pedido em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Nós também temos aqui sobre a mesa um veto do Executivo Municipal ao projeto de lei número 010/2021 da
de iniciativa e autoria dos vereadores Roseli, Wanda Pires Albuquerque, Jandir Rassi, foi assinado pelos demais também, Gilson Cassol, Clécio Zamin, Gilmar Perus, Claudio Mirko Proski, Cláudio Dilde e Eugenio Minosso, que dispõe sobre o reconhecimento da atividade física e do exercício físico ministrados por profissional de educação física como essenciais para a população de Nova Prata em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade em tempos de crises ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Então, aqui nós recebemos, na tarde de hoje, o veto integral ao projeto. Eu vou encaminhar para as comissões poderão fazer a discussão do expediente e retornar assim que estiver liberado. Tudo bem? Deixo para o conhecimento de todos. Também dizer que quarta-feira, depois da manhã, dia 28, né? Nós teremos uma sessão solene de homenagem aos trabalhadores na área da saúde, uma proposição que nós aprovamos aqui, de autoria do vereador Cláudio Dilda. Então, o procedimento será basicamente o seguinte: às 19 horas nós teremos a sessão. Nesta sessão foram convidadas, como é de rotina, as entidades, a imprensa, os trabalhadores da área da saúde, e nós colocaremos à disposição a palavra do representante do Executivo Municipal, no caso o prefeito, em comparecendo, do representante do Hospital São João Batista e também pela Câmara de Vereadores. Eu proponho aqui a designação, que nessas sessões aí é prática um vereador representar todo o colegiado. Então, se não houver oposição alguma, e eu acredito que não tenha, eu designo o vereador Cláudio Dilda, autor da proposição, para que na solenidade fale em nome de todos os vereadores. Se for da vontade também do vereador Cláudio, assim será. Todos estão de acordo? Tá. Então, sem direito à defesa, está decidido. Ao encerrarmos a sessão, nós iremos até o Hospital São João Batista, onde será descerrada uma placa em homenagem aos trabalhadores da área da saúde que desde o início estão todos os dias labutando lá no enfrentamento ao Covid-19. É uma turma aí que desde o primeiro dia está na linha de frente dessa missão aí, né? Então, também estão convidados representantes aí da classe médica, os enfermeiros, técnicos, enfim, os que fazem parte desse rol aí de trabalhadores na área da saúde. Também no local, né, que nós iremos depois da sessão, será, por indicação também do próprio vereador, feito o plantio de uma árvore. A Lourdinha disse que já está preparada para ir lá cavar o buraco. E então, lá será feito o descerramento da placa
e o plantio da árvore. Tá? Se alguma coisa der errado, nós vamos chamar Lourdinha. Tá? Então, pessoal, todos avisados, todos devidamente convocados. Quarta-feira, a sessão é no horário normal, das 19 horas. Para uso da tribuna, algum vereador pretende? O vereador Ronaldo Bernardi, com a palavra. Enquanto isso, eu digo para as pessoas que nos assistem também que nós estamos monitorando o acompanhamento do julgamento que está ocorrendo na 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que julga um pedido um recurso para liberar, decidir se as aulas presenciais de educação infantil de 1º e 2º anos do ensino fundamental podem ser retomadas no estado do Rio Grande do Sul. E, na verdade, todos sabem da grande confusão que gerou aí no final de semana e no dia de hoje também. Então, a qualquer momento poderá sair uma decisão, e essa decisão, assim que tivermos conhecimento, estaremos divulgando. Por favor, vereador Ronaldo. Quero saudar mais uma vez o presidente, a mesa, os colegas. Hoje um pouquinho num tom de despedida, né? Foi rápido. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, claro. Agradecer ao meu colega vereador e titular desta cadeira, Claudiomir Koprowski, que pôde, assim, durante esse período de 30 dias, eu pudesse estar aqui representando o PSB. Acredito que, de uma forma geral, tenha conseguido colocar algumas coisas que durante a campanha e esses anos todos nós temos visto como demandas. Sabemos que há muitas demandas, cada um de nós basicamente está dentro de um sistema ou dentro de um momento em que visualiza aonde está inserido, e há muitas demandas. Sempre fui alguém que pensou e luto muito pela questão social e olho muito para isso. Sei que muitas vezes a gente vê, mas sempre há alguém superior que diz, não, nesse momento não é possível. É como aqui, propomos muitos pedidos e muitas vezes, como recebemos agora, casualmente, né, um veto. Então, muitas vezes, temos essas negações, nem tudo vamos conseguir sugerir e tudo será aprovado, porque tudo passa por uma questão financeira e não vamos nem cogitar e pensar que se olha o lado pessoal ou simplesmente o fato de que não contemplar A ou B, por partidarismo. Porque o momento em que os 11 vereadores estão aqui, eles não são mais, claro, são representantes de algum partido, mas eles são, em primeiro lugar, representantes de uma população que anseia por mudanças, e mudanças estas que possam ser não somente ouvidas, mas vistas e palpáveis. Então, se faz necessário que, como legisladores, possamos não nos ater a questões partidárias, não nos atermos a questões pessoais, mas sempre olhando, e acredito que esta casa, os nobres vereadores e a nobre vereadora,
estejam e continuem a pensar dessa forma. Ninguém está aqui para legislar sobre o seu umbigo, mas legislar por uma população, independente da quantidade de votos, seja ela mínima ou máxima, mas sim, a partir de 1º de janeiro de 2021, cada um de nós ou de vocês são representantes do município de Nova Prata. E que continuem desempenhando as suas funções, os seus anseios em prol de uma comunidade, de uma cidade ainda melhor, para que tudo isso que se faça vai reverter no quê? No bem comum de todos. Porque se vivemos numa cidade que dispõe de saúde, de educação, de transporte, de turismo, de lazer, uma cidade que pensa no que faz com os seus dejetos, ou seja, no seu lixo, que pensa no meio ambiente, em todos os quesitos, todos ganharão com isso. Todos ganharão com isso. Desde do menos desprovido até o que mais provém. Desde da pequena empresa até a maior empresa. Desde a pessoa mais simples, àquela que se considera mais rica. Mas muitas vezes, esses valores são externados por posses. E há muitas pessoas muito abastadas, mas muito pobres, de espírito e de alma, que não têm sensibilidade alguma. Acredito que o nosso papel como legisladores é sensibilizar as pessoas, é fazer aproximar as pessoas desse poder, fazer com que elas se sintam parte, não somente da segunda-feira, não somente daquela hora, 2 que estamos aqui, mas que as pessoas se sintam parte do poder legislativo e executivo. Porque, para muitos, infelizmente, a população só faz parte no dia da eleição. E dali em diante, usa-se aquela expressão, que se tchava. Mas acredito que os nobres aqui pensem de outra forma. Que a população deve ser assistida durante os 4 anos que assim vocês estarão aqui. Que eles possam ser os ouvidos de vocês, os olhos e a fala de vocês. Que eles se sintam parte do poder legislativo. Para que todas as melhorias, tudo aquilo que Nova Prata necessita, seja ela através de emendas parlamentares, seja ela através de um pedido de indicação, seja ela através, muitas vezes, de um movimento simples, como eu vejo o seu Agenor e o Pegoraro ali fazendo algo simples, singelo, talvez aos olhos de muitos, teria necessidade. Tem a necessidade, mas eles teriam necessidade de estar fazendo isso? Não, mas eles se sensibilizam com uma causa. E tantos outros de vocês que fazem outras tantas coisas. Citei aqui um exemplo, porque foi o primeiro que me ocorreu. Mas acredito que cada um de vocês, durante o dia, durante a semana, durante os meses, acabe fazendo isso. Então, é trabalho, sim, do Poder Legislativo, essa aproximação, fazer com que as pessoas se sintam parte disso. Para mim, para o meu final aqui, eu trouxe hoje um projeto de lei, o número 15, se não me falha a memória agora, que vem tratar da questão do portador de necessidades especiais. Inclusive foi criado um conselho em 2018, e é esse que vai dar vazão para isso tudo. A gente fala tanto em inclusão social, a gente fala tanto no social, mas muitas vezes ela fica só aqui, ó, do microfone. É uma fala linda, maravilhosa, mas no momento de executar, pega-se aquele dinheiro e fala assim, bom, qual é a prioridade agora? Bom, a prioridade talvez é a rua. Vamos para a rua, a pessoa fica em segundo plano. Então as pessoas estão ficando muito em segundo plano. As questões sociais estão ficando muito em segundo plano.
Então, que possamos, que os governantes possam olhar, um olhar mais sensibilizado para essas questões sociais. Então, a questão do projeto de indicação, do projeto de lei, é para que as novas praças, para que sejam elas adequadas aos portadores de alguma deficiência, para que eles também possam usufruir esses espaços públicos. Imaginem vocês uma praça que tenha um espaço que um cadeirante possa, uma criança que é cadeirante possa brincar num balanço. Imagine-se a dificuldade que se tem isso hoje, uma coisa simples. E que se adeque às que estão aí, com um período passível para isso. E, para encerrar, literalmente, agradecer a vocês, colegas, ao presidente, à mesa, a todos vocês que me acolheram muito bem aqui, me receberam. Em momento algum me senti deixado de lado. Vocês sempre, alguém conversando algum assunto, tirando uma dúvida, o presidente, inclusive, no primeiro dia ali me acolheu e me deu algumas dicas, o Claudio Miro mesmo também, né? Então, agradecer a vocês pela receptividade, agradecer a vocês pelo acolhimento, me senti muito bem nesse espaço. Quem sabe, oxalá que lá na frente a gente retorne, mas isso não depende só de mim. Mas, enfim, para esse momento, sou agradecido a vocês, agradecido mais uma vez ao Claudio Miro pela oportunidade, agradeço a minha família também, que colaborou para mim estar aqui também, e agradecer à população de Nova Prata que confiou aqueles votos a mim e que me trouxe até esse momento aqui. E agradecer a Deus, e com ele encerro deixando para vocês um versículo bíblico que está lá em Zacarias capítulo 4, verso 10, que é bem breve. São apenas 5 palavras. Não desprezem os pequenos começos. Em tudo que vocês forem fazer, na vida particular de vocês, não desprezem os pequenos começos. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Ronaldo, dizer que contribuiu muito com os debates nessa casa, tanto nas suas manifestações quanto nas suas proposições, e que não necessariamente precisa estar ocupando a cadeira nesta casa para sentir-se parte integrante dela. Seja sempre bem-vindo, nós estamos à disposição, e continue, né, fazendo esse trabalho enquanto vereador, enquanto suplente, enquanto cidadão. Muito obrigado pela tua participação. Também responder aqui a um questionamento, quais os servidores da saúde que foram convidados. Na verdade, a Câmara de Vereadores dirigiu o convite ao Executivo Municipal e à Secretaria de Saúde. Obviamente que cabe à Secretaria, no caso, na pessoa da sua secretária, resolver da maneira que ela entender melhor quais os convidados daquela secretaria. Assim também será feito com o hospital, que inclusive eles estão lá, vamos dizer assim, deliberando sobre quais as pessoas que irão participar. Evidentemente que não vai vir o hospital todo para cá e também não vão vir todos os servidores. Agora, eu quero deixar bem claro que aquela pessoa individualmente, que é servidor da Secretaria de Saúde, servidor do município ou do próprio hospital, não é a Câmara de Vereadores que faz o convite. As portas estão abertas para todos aqueles que trabalham na área da saúde e no enfrentamento, especialmente ao Covid-19, né? Mas, dentro das limitações que nós temos, de manter o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel e dos protocolos sanitários, caberá à direção do hospital e à própria Secretaria da Saúde
né, fazer os convites para aquelas pessoas que aqui virão. Então, de nossa parte, a homenagem é extensiva a todos os trabalhadores, né? Agora, aqueles que receberão, né, o chamamento para virem assistir à sessão, aí já não compete a nós, Câmara de Vereadores, mas assim aqueles que administram cada um lá nas suas respectivas competências, né? Evidentemente que aqueles que quiserem vir até essa casa não precisam nem ser trabalhadores desta área da saúde, estão convidados, e enquanto tivermos lugar dentro das condições limitadas que hoje, restritivas que hoje nós temos, poderão acessar a esse plenário. Eu transfiro a palavra ao vice-presidente Barato para fazer uso da... Colegas vereadores, servidores, pessoas que nos acompanham, eu apenas venho a essa tribuna para dizer que esta casa hoje aprovou mais um projeto com a expectativa que se torne lei. Também tivemos agora aqui recebendo um veto a um projeto de lei de iniciativa desta casa, o que demonstra que nós estamos, mais do que nunca, legislando. E também quero me reportar brevemente para dizer que quando nós fizemos aquela lei que autoriza, que flexibiliza o horário do comércio e da gastronomia, e que ao abrigo dessa lei eles conseguiram trabalhar nos finais de semana, por exemplo, quando nós editamos aquela lei, nós colocávamos, por exemplo, que a gastronomia deveria funcionar até às 22 horas e que o comércio deveria funcionar aos sábados. Me parece que nós estávamos certos, porque o decreto que veio depois da nossa lei definiu que a gastronomia pode trabalhar aos sábados, domingos e feriados até às 22 horas, exatamente como nós defendemos aqui. E que o comércio poderia trabalhar aos sábados, exatamente como nós defendemos aqui. O que mostra que nós não estávamos errados. Nós talvez estivéssemos um pouco à frente naquilo que era o propósito. Tanto é que o que nós fizemos depois veio referendado, né, pelo decreto estadual. Também dizer que nós mobilizamos, sim, a comunidade, também, né, por um ato que essa casa participou, de uma carreata na última quarta-feira, feriado, que pedia basicamente duas coisas. Que houvesse o retorno das aulas presenciais da educação infantil e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. E que também houvesse a priorização da vacinação para os professores e os trabalhadores em educação. Nesse exato momento, está reunida a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça para deliberar sobre o retorno presencial que nós também aqui nos manifestamos e que nós também aqui pedimos.
E me surpreendeu muito, muito mesmo, o grande número de participantes que estavam naquele manifesto pacífico, organizado. E aqui eu quero referir que, além dos vereadores que participaram, além do grande número de pais e alunos também, nós vimos e tivemos a possibilidade de ouvir o pronunciamento de quem ocupa cargo de diretor de escola estadual, de quem ocupa o cargo de diretor de escola, como é o Colégio Aparecida, de quem é diretor de escola privada, de cursos, de creches, e também de quem trabalha com os cursos livres. Quer dizer, então, houveram os vários segmentos da sociedade participando. E eu quero deixar aqui comunicado e registrado que nós encaminhamos oficialmente ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, um pedido, né, que também apoia o julgamento daquela liminar lá de retorno às aulas. Mas também mandamos, colegas vereadores, um documento para o gabinete do ministro Ricardo Lewandowski, pedindo que decida sobre aquela liminar que está sobre a sua mesa no STF, para que os professores tenham prioridade na vacinação. Inclusive, recebemos a manifestação do ofício que nós encaminhamos, né? A confirmação do gabinete com os manifestos. Então, quer dizer, nós estamos fazendo a nossa parte. Lamentamos muito que o governo do Estado e que tenha criado, nesse final de semana, essa situação que gerou muita insatisfação aos pais, muito desconforto às escolas, às crianças. Hoje nós vimos crianças com a mochilinha chegando para ter aula, e aí daqui a pouco não tem aula, né? E o judiciário que parece que quer sentar nas nossas cadeiras, que quer legislar. Isso está muito evidente, né? Então, eu penso que nós, mais uma vez, demos uma demonstração, tanto naquele pedido, naquela lei que nós fizemos, como nessa manifestação, que nós defendemos, sim, sem meias palavras, o retorno às aulas presenciais de educação infantil e do primeiro e segundo ano fundamental, assim como encaminhamos documento oficial, recebemos retorno ao gabinete do ministro do STF, pedindo que os professores sejam colocados no rol dos prioritários para receber a vacina. Aliás, essas duas liminares estão no Supremo, assim como aquele recurso do Estado está no Tribunal de Justiça, e eu sinceramente não entendo por que tanta demora nas decisões. Decide o sim ou decide não. Os pais estão aí sem saber o que fazer, numa situação que gera um estresse para todo
todo mundo. Então, com isso eu digo que nós vamos continuar no nosso trilho, no nosso rumo, e eu acredito que, se houverem críticas construtivas, nós as recebemos. Mas uma crítica que não vejo espaço para que ela exista é de que essa casa não tenha se posicionado. Essa casa, em todas essas situações muito polêmicas e de muito conflito, essa casa esteve à frente, sendo protagonista, mostrando a cara e tomando decisão. Então, isso eu acredito que é um mérito que o Poder Legislativo de Nova Prata vem tendo, como vanguardista, não apenas no cenário intramuros aqui, mas como exemplo para outras do Estado e até do país. Então, não há mais ninguém inscrito, né? Não há mais nenhum requerimento, ficam todos convidados para que quarta-feira, às 19 horas, aqui estejam, e depois nós vamos até o hospital concluir, então, essa cerimônia de homenagem. Agradeço a todos e uma boa noite. Encerrada a sessão.